A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Seja bem-vindo, senador Beni Camacho. Obrigada pela presença. Senador, o governo federal criou um grupo de trabalho para estudar a criação da primeira universidade indígena do Brasil. E o senhor foi responsável por uma audiência pública sobre o tema aqui no Senado. Inicialmente, eu queria saber qual que é a relação que o senhor tem com o tema. Quero cumprimentá-la, Renata, pela oportunidade de a gente debater um tema tão importante para a nossa sociedade e às vezes mal compreendido. Quero também cumprimentar a todas as brasileiras e brasileiros que nos escutam e nos assistem através da TV Senado. A minha relação com esse tema é vivencial, em virtude de eu estar presente em uma região, que é a região de Imperatriz, do Maranhão, que é conhecida como Portal da Amazônia. É a região que faz a transição entre o Nordeste e a nossa região amazônica, e onde há uma concentração bastante grande da população indígena, e Imperatriz fica bem próximo, cerca de 70 quilômetros de Amarante, que é a terra natal da nossa ministra Sônia Guajajara, pela qual eu tenho muito respeito, e pelo fato de, pela primeira vez, dentro da composição do Estado brasileiro, estar presente um ministério voltado para a atenção à população indígena, que é a nossa população ancestral. Senador, já existem experiências internacionais de universidades indígenas em alguns países, né? O México tem, o Equador tem, o Canadá tem a Universidade das Primeiras Nações do Canadá. O que pode ser aproveitado das experiências internacionais na estruturação de uma universidade indígena do Brasil? Bom, a primeira coisa que chama atenção é o fato de, no mundo todo, no momento, praticamente existir 4 projetos de universidades voltadas para os povos originários. Eu digo originários porque a questão indígena tem muita relação com o fato de acharem que os habitantes primitivos aqui era o continente indiano, e na verdade era o que foi chamado depois de continente americano. Então, além dos indígenas do continente americano, há também os aborígenes da Austrália. Então, no mundo todo, existem 4 projetos voltados para essa população ancestral. Os povos originários, né? Na Nova Zelândia, o do México, o do Canadá e o da Bolívia. No Brasil, nós temos essa ação ainda muito incipiente. Há um projeto de uma faculdade indígena na Universidade Estadual do Mato Grosso, em Barra do Bugre, onde ali funciona uma faculdade voltada para a população indígena. E em Amarante, há uma Casa do Saber, que está sendo como um projeto piloto, ali foi lançada a pedra fundamental, onde a Universidade Estadual do Maranhão pretende desenvolver um projeto voltado para a população indígena. A Universidade do Amazonas Estadual em São Gabriel da Cachoeira também tem um centro, né, voltado para a população indígena. Várias universidades brasileiras têm departamentos voltados, né, para a população indígena. Procurando abordar e chamar atenção para esse tipo de projeto. Mas, na verdade, essas ações localizadas, elas são insuficientes em virtude da amplitude
do nosso território, do fato de termos cerca de 305 povos dentro do nosso território, cada um com a sua peculiaridade territorial e cerca de 175 línguas. Isso cria uma diversidade muito grande de conhecimentos, de costumes e de saberes que nós devemos nos apropriar para construirmos uma nova realidade do conhecimento brasileiro. Senador, o que muda com a criação de uma universidade de povos indígenas no Brasil? Bem. O que nós devemos entender é que essa população indígena habita o nosso continente há cerca de 10 mil anos. Durante esse período, eles adquiriram um conhecimento inestimável dos nossos recursos naturais e como transformar esses recursos em benefícios para a sua população. Se nós vemos que essa população viveu, sobreviveu, se tratou com os conhecimentos advindos da apropriação desses recursos naturais, e quando os europeus chegaram aqui há cerca de 500 anos, encontraram um ambiente natural praticamente intocável, onde uma população estava ali presente, saudável, em grande número, dominando e vivendo em um território do qual eles tinham pleno conhecimento de como atuar nesse meio ambiente. E os conhecimentos que foram passados ao mundo ocidental naquela ocasião foram extremamente importantes, que construíram e mudaram os costumes, a alimentação e, inclusive, a parte cosmética e medicamentosa do continente europeu. Nós poderíamos falar de costumes como tomar banho, andar descalço, dormir de rede. A fonte de informação da base alimentar que o continente americano ofereceu ao continente europeu, através do conhecimento da batata, do milho, do feijão, da mandioca, tá certo? Que foram alimentos que permitiram que o continente europeu e as demais partes da civilização que passavam por crises de fome muito frequentes fossem abastecidos com uma nova fonte de proteína, de carboidratos, tá certo? E se nós pensarmos que qualquer um de nós hoje, que porventura tenhamos feito uso de um antibiótico, de um analgésico, de uma medicação psicoativa, que usamos algum produto cosmético, a possibilidade disso ter vindo em decorrente do domínio de um conhecimento ancestral do povo americano é extremamente grande. E é esse conhecimento imenso que ainda tem muita coisa a ser descoberto, que é transmitida por uma via oral, de conhecimento passado de geração a geração. E há um risco muito grande de se perder esse manancial de informações. Nós não podemos imaginar a quantidade de princípios ativos que são conhecidos dessa população e que ainda não foram passados aos demais membros da comunidade humana. Nós não podemos imaginar a questão de princípios elementares de conduta, inclusive humana, de conhecimento, etc., que estão ali presentes, e nós precisamos, além de fixar este conhecimento que pode ser perdido de uma geração para a outra, fazer com que esse conhecimento, agora unido a um conhecimento formal, possa construir um novo conhecer, um novo saber brasileiro muito mais inclusivo e rico. Então seria muito além da formação acadêmica da população indígena. Seria Isso. Também um centro de pesquisa e construção de conhecimentos que fariam os conhecimentos, os saberes da sociedade ocidental e os saberes indígenas convergirem. Para o conhecimento formal, já existem programas do Ministério da Educação, hoje há cerca de 100 mil membros da população indígena que estudam
nas universidades, tanto públicas como privadas, que são amparadas por uma série de programas de incentivo, e isso não deve ser interrompido. Isso deve ser continuado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Quer que dentro das comunidades dos povos indígenas e a maneira como vai ser construído isso, não deve ser um único campus, provavelmente vão ser campos diferentes, com um controle central, onde em cada região, conhecimentos diferentes que a fauna, a flora, a natureza regional, as línguas, que são cerca de 175 línguas dos povos originários, tá certo? Toda essa riqueza vai ter que ser construído um modelo em decorrência disso, e essa determinação não foi uma determinação aleatória. Foi uma decisão que partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em abril de 2024, neste ano, determinou ao Ministério da Educação, ao ministro Camilo Santana e à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que organizasse um grupo de trabalho para que elaborasse os conceitos dessa universidade indígena. Mas essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma demanda antiga dos povos indígenas. É uma demanda dos povos indígenas, mas é uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam dessa transmissão oral. E para que esse modelo novo, diferente de conceito de universidade, onde o que vai continuar é a questão do ensino, da pesquisa, mas principalmente também do desenvolvimento. E que esse ensino e essa pesquisa possa, ao gerar princípios ativos de utilidade para toda a humanidade, possam reverter em termos de benefícios monetários, de proteção de patente, etc., ao povo que detém esse conhecimento. E que muito disso hoje é levado para fora, rende fortunas, sem que isso retorne nenhum benefício para a nossa população indígena. Então, associado a esse acúmulo de conhecimentos que vai ser, então, fixado, construído nessa universidade, não vão ser apenas estudantes indígenas. Vai haver uma parte também dos estudantes não indígenas para ver essa sociabilização, vai haver um compartilhar do conhecimento ancestral com o conhecimento formal, através das ferramentas que hoje o conhecimento formal tem, a ponto de trabalhar esses conceitos tradicionais e transformar isso em princípios ativos, em novas orientações. A gente fala muito sobre, às vezes, a questão da medicação, mas eu quero dizer que a medicina indígena é uma medicina muito mais rica que a nossa convencional. Às vezes a gente pensa que a medicina indígena se baseia apenas em orações, em incenso, tá certo? Rituais, mas na verdade a medicina indígena envolve orientações de mudança de comportamento, de mudança de alimentação, de mudança de atividade, da utilização de princípios ativos contidos nas plantas, nos frutos, tá certo? E além disso, uma abordagem espiritual. Então é muito mais holística do que a nossa medicina, que está se tornando uma medicina cada vez menos pessoal. Hoje a gente está sendo conduzido por uma medicina direcionada por uma inteligência artificial, que às vezes pode parecer muito prática, etc., mas o ser humano ele é muito carente do toque de outro ser humano na condução, em perceber a conversa, a detecção dos seus problemas e esse caminhar junto. Então é um novo construir, é uma percepção que para todos nós é nova.
E só vai ter um jeito disso progredir, é darmos o primeiro passo. E eu não vejo esse grupo de trabalho iniciou uma série de reuniões plenárias em todo o Brasil, para ouvir em cada região, em cada comunidade, os anseios. E essa comunidade envolvia tanto a liderança quanto os jovens, em como deveria ser construído esse procedimento, essa nova universidade, esse novo conceito, quais seriam as disciplinas, quem seriam os professores, tá certo? Como seria essa construção? Seriam estruturas físicas? Seriam a exemplo da Universidade do Vaticano, da Universidade da ONU, que tem sedes físicas pequenas e a maior parte dos campos são de forma digital, etc. Há todo um universo de construção que nós vamos ter que aprender juntos, vamos ter que caminhar. E há um prazo para que essa construção desses diálogos, etc., termine, para que tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério dos Povos Indígenas apresente um relatório para, a partir daí, ser realmente dado o start na construção desse projeto. O primeiro passo, então, é a finalização desse relatório do grupo de trabalho do Ministério da Educação. De ouvir a quem interessa, que é o povo indígena, a melhor maneira de construir uma universidade, uma casa onde esses conhecimentos que eles detêm possam ser passados de uma maneira bem eficiente, bem eficaz, tá certo? E além dessa orientação, por quê? Porque daqui a pouco mais de um ano nós vamos ter no Brasil, na região amazônica, a COP30. A Conferência do Clima, né? Onde as atenções do mundo todo estarão voltadas para as questões climáticas e principalmente para a maior ferramenta que o mundo hoje tem para enfrentar essa condição, que é o bioma amazônico. Mas, senador, uma estrutura tão complexa como essa que o senhor está falando e tão desafiadora de ser construída, existe alguma condição de ter alguma parte dela de pé já para a COP30 em Belém? No ano que vem? Porque é em 2025, né? Isso. Novembro de 2025. Eu acredito que construção depende de vontade política. Eu acredito que quem deu motivo e a ordem para que isso construísse vai colocar isso como prioridade, tá certo? A grande dificuldade desses tipos de projetos é sempre a questão financeira. A questão do custo depende de quanto você almeja que aquilo possa ser concretizado. O fato de ser um projeto que alcance uma população que é emblemática para a nossa região, que alcance uma fala, um discurso que tem muito a ver com a parte de proteção ao meio ambiente, mas principalmente de aproveitamento sustentável do recurso. O mundo ocidental, ele desenvolveu uma teoria econômica em que os nossos recursos naturais deveriam ser utilizados da maneira mais rápida possível para construir uma riqueza material. E o que nós vemos é que o projeto de economia da população indígena do nosso continente era um projeto de preservação do meio ambiente e crescimento com sustentabilidade. Hoje nós vemos que há um pouquinho de atrito entre a parte ambiental e a parte de produtividade. E o que a população e a sabedoria indígena nos ensina é que essas coisas não são antagônicas, elas são coincidentes e devem andar juntas. E esse modelo de bioeconomia que eu vejo presente dentro do conhecimento indígena, juntamente com essa questão outra de domínio de princípios ativos, medicamentosos, etc., é que constrói uma visão de horizonte muito promissora. E com isso, eu acredito que não vai faltar recursos do nosso governo, tanto do ponto de vista do Ministério da Educação,
na nossa audiência, eu sugeri que o Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Amazônia, tivesse participação nesse custeio, no custeio dessas ações, que tem muito a ver com a filosofia do Fundo Amazônia. E eu acredito também que o mundo todo vai se sensibilizar com um projeto que visa trazer um novo horizonte do saber como um todo, não é? Conhecimento ancestral junto com conhecimento formal, construindo um novo paradigma do saber. Senador, um dos grandes desafios que vários alunos indígenas relatam das suas experiências universitárias é o preconceito e a solidão, que podem ser opressores até para o desenvolvimento acadêmico, além de toda a questão emocional, né? De um garoto, uma garota que morou em aldeia durante toda a vida e sai da sua aldeia para a experiência universitária. A universidade indígena pode assegurar uma situação mais confortável para essas pessoas? Bom, eu acredito assim. Ninguém chegou a um ambiente... Porque o senhor mesmo falou da quantidade de indígenas que hoje estão em universidades e passando por vários desafios, né? Ninguém chegou a um ambiente universitário preparado para aquele ambiente. Eu não estou dizendo só dos indígenas, não. Eu digo você, eu. Quando você entra numa faculdade, em uma universidade, é um novo ambiente para você. Um ambiente em que você vai ter que vencer uma série de desafios e construir um projeto de conhecimento que você acreditava ser adequado para você. Agora imagine você que está habituado com um ambiente urbano, que está habituado e domina plenamente o português. Você que já tem o costume das matérias, das disciplinas convencionais que são passadas, tem essa dificuldade. Imagine quem foi criado em uma outra língua, em um outro ambiente, com um outro tipo de cultura, de repente ser colocado em um ambiente dessa natureza. Eu fiz o meu curso de medicina na Universidade Federal do Pará, que é um dos estados que talvez detenha uma das maiores concentrações de povos indígenas. E durante os 6 anos que eu passei na minha faculdade, eu não convivi com nenhum colega indígena. Eu fui fazer residência em um local que concentrava médicos do Brasil todo, que era a Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ali não era só na cardiologia. Havia diversas especialidades. E nunca convivi com nenhum indígena dentro do meu círculo de residência. Então, nós temos que entender que essa visão de ir de encontro às necessidades daqueles que são os nossos povos originários. Às vezes a gente não entende o que quer dizer originário. Originário diz respeito a direito. É um direito que precede o direito constitucional. Se o direito constitucional é um direito básico, o direito originário de quem estava aqui antes que o Estado fosse organizado tem que se sobrepor. E essas pessoas não foram vistas com essa importância e com esse olhar de inclusão. Então, é muito importante para nós, como sociedade, mudarmos essa visão. Nós estamos aqui, em boa parte, porque fomos amparados, conduzidos, guiados, alimentados por um conhecimento que nós não dominávamos. Aqui tem muitos de nós que têm doutorado, PhD. Se você estivesse num avião e caísse em plena selva amazônica, eu queria ver o que você faria com todo esse seu conhecimento para conseguir se manter vivo. Então, devemos abraçar, mudar e fazer um conhecimento de mais inclusão, levar para dentro dessas comunidades indígenas
conhecimento formal, para se associar a esse conhecimento tradicional dentro do ambiente que seja o dele, para que ali ele continue dentro da sua comunidade. Se quiser sair, vai sair por opção, para que esse enriquecimento, quando ele sai de lá e vai para uma universidade fora do seu ambiente, eu creio que a possibilidade dele retornar para a sua comunidade vai se tornar muito pequena. E às vezes o conhecimento que ele construiu não chega a traduzir um benefício concreto na sua comunidade de origem. Então, é um desafio? É um desafio. É um desafio que merece ser encarado, não tenho dúvida. Tem pessoas de visão muito maior do que a minha, voltados para essa situação? Tem. E o que eu quero fazer é aplaudir, incentivar, e no que depender do meu esforço, quero dar as mãos a quem se aventurar junto comigo nesse desafio que eu acho que é importante para a nossa sociedade. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós possamos, numa época tão difícil, ser mais inclusivos, sermos mais humanos, não é? E termos uma convivência que possa possibilitar que a raça humana nesse planeta persista ainda por muitos anos. É o que a gente quer por décadas, milênios, para os nossos filhos, para os nossos netos, que essa não é uma realidade, não é uma semente que nós vamos plantar para colher frutos que vão ser temporários. É uma semente que vai perdurar por muitos séculos e milênios, se Deus permitir. Muito obrigada.